Shemot, Êxodo, seja bem-vindo. Aula de número 9. Disse mais o Senhor a Moshe e a Aharon: esta é a ordenança do Pêssar. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Lembrando que, inicialmente, no versículo 43, Deus diz que nenhum filho estrangeiro poderá comer dela. Entretanto, mais à frente, você vai perceber que Deus libera, desde que seja circuncidado. Porém, todo servo comprado por dinheiro, escravo, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. E o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Inicialmente não comerá. Mais para frente, uma vez seguindo a ordem de Deus de ser circuncidado, poderá comer. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Em João 19, diz 33 e 2, 3 e 6, que é usado essa profecia, por isso que quebraram os ossos do ladrão à direita, do ladrão à esquerda, mas quando viram que Jesus já havia sido morto, não quebraram os ossos. Eles não sabiam, mas estavam dirigidos, empurrados e impulsionados por uma revelação divina de que, se Jesus seria o Cordeiro do Pêssar, da Páscoa, não poderia quebrar nem o osso dele. Toda a congregação de Israel o fará. Então, quem matou Jesus? Todos os filhos de Israel. Todos os israelitas usando o jugo, a justiça, o juízo e a força de Roma. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar Pêssar Birová, seja-lhe circuncidado todo homem. E então chegará a celebrá-la e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Portanto, mesmo o estrangeiro, caso queira comer, portanto, deverá ser circuncidado. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós, tanto um quanto o outro, característica da justiça de Deus. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moshe e a Aharon, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Mitzraim, segundo os seus exércitos. Glória a Deus. Falando de exércitos, a Bíblia apresenta alguns exércitos. Primeiro, os anjos são exércitos de Deus. Segundo, a natureza, exército de Deus. Terceiro, a igreja, exército de Deus. Quarto, os próprios filhos de Israel. Portanto, Deus tem 4 exércitos. Isso é importante. Por quê? Porque em Apocalipse 19, diz que Jesus virá com os exércitos do céu. Quem, pastor? Número 1, os anjos. Número 2, a igreja, que então estará no paraíso com o Senhor. Então, eles virão com Jesus Cristo. Glória a Deus. Então falou o Senhor a Moshe, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Veja, uma vez que os filhos dos egípcios, primogênito, morreram todos, Deus, em contraposição, consagra o primogênito de cada família de Israel como seu. Lá na frente,
nós vamos aprender isso a partir do capítulo 32, na questão do bezerro de ouro. Deus, ele santifica os levitas no lugar dos primogênitos. Isso é bem interessante. E Moshe disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, Mitzraim, da casa da servidão, pois com mão forte do Senhor, ou seja, através das 10 pragas, vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Mais uma vez, recomendação do Senhor. Hoje, no mês de Abib, que corresponde ao mês de Nissan, 14 de março a 14 de abril, vós saís. Ok. E Deus disse que esse mês de Abib, mês de Nissan, seria basicamente o primeiro dos meses. Portanto, Israel tem o mês de Abib como sendo o primeiro no contexto religioso. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que emana leite e mel, que traz a ideia de uma terra muito frutífera e uma terra em que as mulheres darão muitos frutos, muitos filhos. Guardareis este culto neste mês. Só uma observação na questão de culto. Segundo os estudiosos, culto, para ser culto, precisa ter 5 partes. Guarde isso. A primeira parte de um culto chama-se oração. A segunda parte, louvor. A terceira parte, oferta. A quarta parte, testemunho. E a quinta e última, a exposição da palavra de Deus. Glória ao Senhor. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa do Senhor. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo. Mais uma vez, Deus falando do fermento, ou da isenção do fermento. Nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E Jesus, lá na frente, diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, referindo-se às suas heresias. Portanto, fermento basicamente traz a ideia de heresia. Naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito, Mitzraim. E te será por ot, em hebraico ot, sinal, sobre a tua mão e por lembrança entre teus filhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, né? Porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Mitzraim, do Egito, né? Com mão forte, braço estendido. Glória a Deus. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Portanto, o Pessach era feito anualmente e no mês de Abib. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, jurou, né? O verbo jurar aqui, jurou, né? Entendemos, à luz do Velho Testamento e do Novo Testamento, que o juramento, basicamente, como Jesus disse, não jureis nem pelo céu e assim por diante, cabe a Deus, porque Deus é onisciente e Deus é onipotente e pode muito bem transformar um cabelo preto em branco e assim por diante. Somente Deus consegue jurar. Glória a Deus. E separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos. Veja, Deus aqui elimina
gênero feminino, né? Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás, né? Deus aqui resolve santificar os primogênitos. E quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Mitzraim, da casa da servidão. Né? A ideia é ficar de memória entre os filhos de Israel. Né? Servir como um memorial. Glória a Deus das maiores alturas. Porque sucedeu que, endurecendo Paró para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Mitzraim, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Sacrifico entre os animais, e dos meus filhos eu tomo para si e ofereço ao Senhor, não em sacrifício, mas como santificação. Será isso por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, referindo-se às 10 pragas, nos tirou do Mitzraim. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não nos levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Mitzraim. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, ou do Mar de Juncos, em hebraico, Yam Suf. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Mitzraim. Glória a Deus. E Moshe levou consigo os ossos de Yosef. Segundo Midrash, irmãos, diz o Midrash que Moisés levou 3 dias procurando os ossos de José e Yosef e não achou. Aí diz a história que ele encontrou uma moça por nome de Serach. Esta moça era sobrinha de Yosef. Deus prolongou os seus dias a fim de chegar a esse momento, e ela revelou para Moshe onde estavam os ossos de Yosef. Moisés foi lá junto ao mar, ao rio Nilo, fez uma conclamação, e Deus trouxe aquele sarcófago dos ossos de José, veio flutuando, e Moisés tomou o sarcófago e levou consigo. E quando Josué entrou em Canaã, os ossos de José foi enterrado em Shichem, que falaremos mais adiante. Mas Deus usou Serach para avisar onde estariam os ossos de Yosef. Porquanto havia solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos, né? Nem meus ossos quero que fique aqui. E Moshe disse: nenhuma unha para Paró ficaria no Egito. Assim, partiram de Sucot e acamparam em Etam, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a de fogo de noite. Só um lembrete: coluna de nuvem servia para 2 pontos. Primeiro, servia de bússola. Quando a coluna subia, começasse a andar, o povo
seguia aquela coluna de nuvem. Isso de dia. Segundo ponto que servia esta coluna de nuvem como uma espécie de protetor para protegê-los do sol causticante no deserto. Quanto à coluna de fogo à noite, servia também para dois propósitos. Primeiro, como bússola, porque eles tinham que caminhar também à noite. No momento que a coluna de nuvem, a de fogo, subia e começasse a caminhar, eles também levantavam os seus acampamentos e também começavam a andar seguindo a coluna de fogo. E também esta coluna de fogo serviria para o segundo propósito, servia como aquecedor do frio à noite. Veja o cuidado de Deus Todo-Poderoso com referência ao seu povo. Glória a Deus. Então falou o Senhor a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem em Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, defronte de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então veja aqui, a ideia de fazer com que eles voltem e se assentem no lugar X em particular é para dar a visão a Faraó que eles estavam embaratinados, sem saber para onde ir. Era Deus usando de estratégia para trazer Faraó com o exército para o mar, para então ser glorificado em Faraó e em todo o seu tzavá, o seu exército. Né? E assim aconteceu. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, tzavá em hebraico. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado o rei do Egito, Mitzraim, que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: por que fizemos isso? Havemos deixado ir Israel para que não nos sirva. Essa é a ideia, né? Deus ali fez com que o coração de Faraó seja mais uma vez endurecido, para que ele montasse uma soldadessa e fosse em busca do resgate de Israel, para lá Deus ser glorificado. E em Salmo 136 diz que Deus derribou não somente Faraó, mas todo o seu exército. Em Êxodo 14 diz que não mostra a morte de Faraó, mas em Salmo 136 mostra a morte de Faraó. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros ferrados escolhidos e todos os carros do Mitzraim e os capitães sobre eles todos, ou seja, toda a soldadessa do Mitzraim, do Egito, levou consigo, porque Deus queria eliminar a força do Egito. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Mitzraim, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Olha que interessante, né? Glória a Deus. E os egípcios perseguiram-nos. Note bem esse termo, perseguiram-nos, que dá a entender que o próprio escritor estava passando por isso. Por isso que nós afirmamos que o livro de Shemot, o livro de Êxodo, foi escrito por Moshe, por uma pessoa que estava vivenciando os acontecimentos, e não escritos por alguém lá na frente. Todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, tzavá em hebraico,
e alcançaram-nos, mais uma vez, ou seja, nos alcançaram, acampados junto ao mar, que seria o mar de juncos, perto de Pi-Hairot, diante de Baal-Zephon. E aproximando Paró, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. E disseram a Moshe: não havia sepulcros no Egito, no Mitzraim, para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto, em hebraico Midbar? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Mitzraim? Quem disse isso? Segundo historiadores, segundo a história, quem disse isso foram aquelas pessoas que não eram israelitas. Eles atiçaram o povo, eles ludibriaram o povo para que juntos dissessem isso a Moshe. Mas a ideia é que por trás dessas expressões estavam o vulgo, pessoas que não eram israelitas, instigando o povo a ir contra Moshe. Não é esta a palavra que te falamos no Mitzraim, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos no deserto. Como o povo era de coração duro, ainda que impulsionado por pessoas que não eram israelitas, mas havia muitos israelitas no meio também. E Moshe, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o grande livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que agora vistes, nunca mais o vereis para sempre. É como se Moshe tivesse tido uma revelação divina, dizendo que todo esse Egito vai morrer e vai haver um outro egípcios, um outro povo que vai tomar a nação, que vai tomar aquele país. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ou seja, vocês fiquem de boca fechada, porque Deus vai trabalhar. Então, disse o Senhor a Moshe: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Literalmente, marchar para onde, irmãos? Marchar para onde? Do lado direito, esquerdo, basicamente montanhas. À frente, Faraó com todo o exército, e atrás, irmãos, o Mar Vermelho, o Mar de Juncos. Marchar para onde? Mas Deus mandou. Se Deus mandou, façamos. E tu levanta a tua vara, a vara de Moshe, e estende a tua mão sobre o mar, Yam, em hebraico, e fende-o para que os filhos de Israel passe pelo meio do mar em seco. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os 10 milagres que aconteceram no mar, na abertura do mar, de acordo com o Midrash. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Paró e em todo o seu exército. O que aconteceu lá em Salmo 136, que Deus derribou a Paró e todo o seu exército no Mar Vermelho, ou no Mar de Juncos, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amém. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Paró, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, aqui podemos entender que seria Cristo, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou
de diante deles e se pôs atrás deles, ou seja, à frente do exército de Faraó, para que eles recuassem e não chegassem, aproximassem de Israel, até eles estiverem já pertinho de sair do mar de juncos. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, porque foi à noite que eles passaram o Mar Vermelho, ou Mar de Suf, ou Mar de Juncos. De maneira que em toda a terra, toda a noite, não se aproximou um do outro. Então Moshe estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar do mar um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Diz o Midrash que antes do mar se abrir, um homem, por nome de Nachshon, ele entrou, ele disse: irmãos, Deus vai fazer uma coisa grande em nosso meio. Deus vai abrir o mar. E como prova disso, eu vou entrar. Diz o Midrash que ele entrou no mar e foi andando, e foi a água subindo. E diz o Midrash que quando as águas chegaram até o pescoço de Nachshon, Deus deu ordem que Moshe colocasse a vara no mar, e o mar começou a se abrir, e Nachshon começou as águas descerem, e Nachshon foi um vaso que Deus usou para trazer grande fé ao seu povo. Não segundo a Bíblia, mas segundo o Midrash. Está aqui. Nós vamos falar para vocês, explicando passo a passo sobre os 10 milagres que aconteceram no mar, na abertura. Conta o Midrash os 10 milagres na abertura do Mar Vermelho, ou do Mar de Juncos. Primeiro, o mar formou uma espécie de cabana. Olha só, ó, cabana, né? E seria uma espécie com esteio, né? Para que eles passassem, porque foi a noite inteira, para livrá-los do frio, né? Uma espécie de cabana, e eles passaram ali por todo esse espaço, e o mar não fez 2 murais propriamente dito, mas juntou em cima, causando uma espécie de telhado para eles passarem, segundo o Midrash. O segundo milagre, a abertura do mar em particular. A abertura do mar já é considerado, claro, com certeza, um grande milagre da parte do Eterno. Terceiro milagre, segundo o Midrash, o chão ficou completamente seco. O que é interessante, né? Imagina, Deus abrindo o mar, o chão ficaria enlameado, úmido. Não, Deus fez com que, para os filhos de Israel, totalmente seco. Para os egípcios, enlameado. Tanto é que a lama causou dificuldade para eles andarem com seus carros para alcançar Israel. Quarto milagre, o chão ficou cheio de lama, mas para os egípcios, não para os filhos de Israel. Seria o quarto milagre, segundo o Midrash. Quinto milagre, Deus fez um mural de pedrinhas brilhantes. Olha que interessante, né? Pedrinhas brilhantes nesse mural. Sabe para quê, irmãos? Segundo o Midrash, eles pegavam as pedrinhas e punham na boca e chupava a água das pedrinhas. Saía água, irmãos. E a água que saía era água doce. Veja que interessante. Já que eles passaram a noite inteira para atravessar, tinha velhos, crianças e assim por diante, uma forma de eles tomarem água. Pegavam aquelas pedrinhas, punham a boca e tomava água.
e eram brilhantes. Por que brilhantes? Você vai entender por quê. Sexto milagre, o mar endureceu as suas paredes, né? Ficaram duras, de modo que quando Israel passou, que os egípcios iam no meio, essas águas, essas paredes duras, elas desceram sobre Israel. Só a parede dura já mataria todos os egípcios, né? Bem interessante. Sétimo milagre, o mar se abriu em 12 estradas pequenas e estreitas. Conta o Midrash que não foi apenas uma estrada, mas 12, uma para cada tribo. E o que é interessante é que as pedrinhas brilhantes, elas eram transparentes, ou seja, quem estava numa estradinha, olhava para o lado e contemplava a outra estrada do outro lado. Interessante, não? Portanto, foram 12 estradas, segundo o Midrash, não apenas uma, né? Oitavo milagre, as pedras eram transparentes, né? Justamente para enxergar quem estava passando na outra estrada, porque eram 12 estradas, uma para cada tribo. Nono milagre, essas pedras se transformavam em água doce, né? As pedrinhas, quando punha a boca, água doce, para que eles viessem a tomar. E no 10º milagre, quando eles terminavam de beber, as águas voltavam a se transformar em pedras, em pequenas pedras. Ou seja, eles mordiam, saíam água. E depois que mordiam, que bebiam, que saciavam, elas voltavam a ser duras, pedras novamente. Que maravilha! Estes são os 10 milagres contados pelo Midrash que aconteceu na abertura do Mar de Juncos. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos e meus amigos, terminamos a aula 9. Deus abençoe, fique com Deus na paz do grande Messias, Jesus Cristo. Shalom!